Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí todos muito bem. Nós estamos na nossa segunda aula do Sermão do Monte, tentando fazer com que este ensino bíblico, este estudo bíblico, seja algo muito palpável para a prática da vida cristã nos dias de hoje. Porque, aliás, esses ensinos de Jesus que nós estamos vendo no Sermão do Monte são ensinos que foram feitos para os seus discípulos. E se nós nos consideramos discípulos de Jesus, nós também precisamos praticá-los. Na primeira aula, nós vimos alguns detalhes. Eu gostaria de retomar brevemente algumas coisas com você. A primeira delas é a pergunta se o Sermão do Monte é autêntico. Será mesmo que foi Jesus? Será que este pronunciamento ele fez em uma só vez e Mateus ali anotou todas as questões que estavam ali escritas ou não? E aí nós vimos que é como se fosse uma compilação dos diversos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos durante algum tempo e que isso foi colocado num texto só para que chegasse de uma forma mais tranquila para quem estivesse lendo o texto, com uma sequência, não é? Será que esse conteúdo é relevante para o nosso mundo de hoje ou está completamente fora de moda? É uma pergunta também que a gente pode se fazer. E quando a gente lê o Sermão do Monte, a gente vê que ele é exatamente para os dias de hoje, sempre muito atual. O ensinamento de Jesus para os seus discípulos daquela época é um ensinamento para os seus discípulos nos dias de hoje. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é contemporânea, ela se atualiza através do tempo, porque ela é permanente, ela não se modifica com o tempo. Lógico que a gente tem que contextualizar alguns textos de acordo com a sua passagem, mas neste caso aqui dos ensinos do Sermão do Monte, a gente pode ver claramente que são ensinamentos para os cristãos de hoje, para os discípulos de Jesus no mundo de hoje. Uma outra pergunta que a gente fez semana passada: será que os padrões podem ser alcançados? Será que Jesus não estava exigindo muito dos seus discípulos? Sim, estava. Mas nós também vimos que estes ensinamentos eles podem ser alcançados e possibilitados pela ação da intervenção de Cristo na nossa vida, e assim a gente consegue, através do Espírito Santo, irmos contra aquilo que a nossa vontade normalmente quer, os nossos prazeres, o nosso individualismo quer. Portanto, estas três perguntas aqui nós trabalhamos nas aulas anteriores, vimos esses três questionamentos, algumas questões que são relevantes para os dias de hoje, e hoje eu gostaria de compartilhar com você esse slide aqui, com o título desta aula de hoje, que é o caráter do cristão, as bem-aventuranças. A gente vai trabalhar Mateus capítulo 5, versos de 1 a 12. As famosas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que, em outras traduções, a gente vai ler aqui com um pouquinho mais de tempo. Felizes os que... um texto emblemático que mostra o que é ser bem-aventurado no reino de Deus. De que forma Jesus ele mostra o que significa ser bem-aventurado, feliz, não com os parâmetros do mundo em que vivemos, mas de acordo com os parâmetros do reino de Deus. E eu gostaria de ir contigo nessa viagem, de trazer para nós nos dias de hoje a importância de sabermos o que é ser feliz no reino de Deus. De que forma nós podemos desenvolver isso? Será que é possível desenvolver isso? Então vamos lá, trabalhando com os slides de hoje. Primeiro a gente vai fazer a leitura do próprio texto, ali em Mateus 5, 1 ao 12. Sempre a gente vai iniciar dessa forma as nossas aulas.
O começo das aulas será a leitura do trecho da palavra, porque a gente vai ruminar este texto, para a gente poder compreender melhor e nada mais do que a gente estar embasado na própria palavra do Senhor. Diz assim a palavra: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aí. Makarios é o termo do grego da palavra bem-aventurado. Na Nova Almeida atualizada diz bem-aventurados, na NVI também, nova versão internacional, na Almeida Revista e Atualizada também, na ARC Revista e Corrigida também diz bem-aventurados. Outras versões dizem felizes os que, felizes os mansos, felizes os pacificadores, que são as versões NVT, NTLH, Bíblia do Peregrino também, nova versão transformadora, nova tradução na linguagem de hoje, e a Bíblia do Peregrino traduzem esse termo, Makarios, como felizes os. E já as mais tradicionais, que nós temos aí no mercado editorial de Bíblia nos dias de hoje, temos ali bem-aventurados. Ou seja, aquele que tem o estado de espírito de contentamento, de felicidade. Ok? As pessoas que aqui devem ser chamadas de bem-aventuradas, justamente não são aquelas que se esforçam para se tornar imortais, sábias ou ricas, mas aquelas para as quais Deus se volta, ao encontro das quais Deus vem, as que Deus salva. Olha só que interessante isso. Não são consideradas as pessoas ricas, bem-sucedidas, sábias, mas bem-aventurado tem a ver aqui com aquelas pessoas que têm a graça de ver Deus vindo ao seu encontro, de ver Deus vindo para salvá-las de si mesmo, do inferno, das extensões, aquelas pessoas onde Deus se volta. Essas são bem-aventuradas, porque recebem desta graça. Serão chamados bem-aventurados as pessoas que têm um relacionamento bom e estreito com Deus. O bem e a felicidade consistem na relação presente com Deus e não só no futuro. Isso é uma coisa interessante aqui para chamar a sua atenção, porque no texto diz serão, em outras palavras, em outras passagens diz é agora. O que nós entendemos com isso?
de que a bem-aventurança ela já pode ser desfrutada para os filhos de Deus a partir do momento em que tem o seu encontro com Cristo. Ela já pode ser desfrutada já, porque o reino de Deus já está aqui. Eu sempre costumo dizer aí para a igreja, nas pregações, no estudo bíblico, que o reino de Deus, ele já está no meio de nós. O reino de Deus está em vós. O reino de Deus já foi implantado. No Antigo Testamento, todos os profetas que fizeram as suas profecias sobre o Messias se cumpriram na pessoa de Jesus. Jesus, portanto, quando ele nasce, ele vive e ele ressuscita, o seu reino já começa a ser vivido por aqueles que creem no Cristo. Ele se concretizará, o reino de Deus se concretizará com a segunda vinda de Cristo. Mas nós já desfrutamos do reino de Deus. Isso são palavras do próprio Cristo. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui. Portanto, a felicidade das bem-aventuranças, daqueles que praticam, daqueles que buscam ser bem-aventurados conforme a palavra, as consequências disso já podem ser vividas nos dias de hoje. Não são apenas coisas para o futuro e deixar para depois, mas podem ser vividas hoje, neste nosso chão da vida aqui. A felicidade, neste caso, assume uma categoria espiritual, mística, transcendente, alimentada da palavra que amplia a vocação humana de fazer o bem. A alegria fascinante do discípulo é viver permanentemente centrado na essência da vida e ter como centro da vida todo o conselho de Deus. Existem diversas tentativas de classificação das bem-aventuranças, de como classificá-las e colocá-las numa ordem sequencial. Talvez a divisão mais simples seja considerar as 4 primeiras descritivas do relacionamento do cristão com Deus. As 4 são 8 ao total. As 4 primeiras é uma divisão bem simples. São divisões. A primeira divisão é aquela divisão em que há um relacionamento do cristão com Deus, e a segunda parte, as outras 4, são o relacionamento, ou expressam o relacionamento e deveres para com o próximo, são mais com características relacionais. Ok? Vamos lá? Os humildes de espíritos, os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes de espíritos ou os pobres de espírito. O Antigo Testamento fornece os antecedentes necessários para a interpretação desta bem-aventurança. Olha lá. No princípio, ser pobre significava passar necessidades literalmente materiais. Mas gradualmente, porque os necessitados não tinham outro refúgio a não ser Deus, a pobreza recebeu nuances espirituais e passou a ser identificada como uma humilde dependência de Deus. É isso que eu quero me ater com você aqui e dar a devida importância para este fato. Os pobres de espírito, pobre por quê? Porque pobre tem a ideia de que só depende de Deus. O pobre expressa essa humilde dependência de Deus. E por isso os pobres de espírito também têm essa caracterização de serem bem-aventurados, porque eles se enxergam como pequenos, se enxergam como pobres, não somente no sentido estrito de pobreza material, mas naquela pobreza em que você tem escassez e por isso você busca algo a mais, e esse algo a mais que foge da escassez é o próprio Deus. A pobreza de espírito é aquela pobreza em que você se reconhece pequeno e que precisa de algo.
e esse algo é Deus. Pobres de espírito, porque se reconhecem pequenos. O aflito, homem pobre no Antigo Testamento, é aquele que está sofrendo e não tem capacidade de salvar-se por si mesmo, e que por isso busca a salvação de Deus, reconhecendo que não tem direito à mesma. No Antigo Testamento existem várias passagens onde mostra esta palavra como sendo, podendo ser substituída por pobre. O aflito, o necessitado, é aquele que não consegue obter a salvação por si mesmo, mas que precisa de Deus para salvá-lo. Essa dependência de Deus é uma bem-aventurança. Depender de Deus não é sinal de fraqueza, não é sinal de pequenez, mas é de grandiosidade. Porque quando nós reconhecemos que Deus é grande e nós somos pequenos, nós nos colocamos no devido lugar, porque sabemos que Ele é o Criador e nós somos os criados. Somos aqueles a quem Ele criou. E por isso, desde o Antigo Testamento vem essa conotação de pobreza, de que é nesse processo de busca e dependência de Deus é que nós nos encontramos como bem-aventurados, como felizes. Ser humilde de espírito é reconhecer nossa pobreza espiritual, ou, falando claramente, a nossa falência espiritual de Deus, pois somos pecadores, sob a santa ira de Deus, e nada merecemos além do juízo de Deus, nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar o favor dos céus. Precisamos que reconhecer que somos pobres espiritualmente e que em Cristo e que em Deus encontramos a salvação para a nossa escassez espiritual. Por isso precisamos de Cristo e por isso somos bem-aventurados. Olha lá o que diz Calvino: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram. Que espécie de tristeza é essa que pode produzir a alegria da bênção de Cristo naqueles que a sentem? Que espécie é essa? Cristo não se refere à tristeza do luto, mas à tristeza do arrependimento. Uma coisa é ser espiritualmente pobre e reconhecê-lo. Outra é entristecer-se e chorar por causa disso. Numa linguagem mais teológica, confissão é uma coisa, contrição é outra. Este choro vem de um choro de arrependimento. Senhor, sou pobre, sou necessitado de Ti e me arrependo quando faço coisas que Te desagradam. Em diversas passagens do Antigo Testamento, nós vemos o choro de homens e mulheres porque desagradaram o coração de Deus. Desagradaram aquilo que era uma obrigação a ser cumprida e que não foi realizada. E por isso a gente se arrepende, por isso a gente se entristece. Não é um choro de luto, como diz aqui, de perda de alguém, não é isso, mas é um choro daqueles que se reconhecem como pobres e se entristecem porque muitas vezes não conseguimos fazer aquilo de acordo com o que Deus pede para que façamos.
Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Lucas 6:25. Esse é o episódio paralelo do Sermão do Monte em Lucas. E aqui Jesus ele pega mais pesado. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Por quê? Porque aquele que ri do jeito que nós estamos olhando para cá e na hermenêutica do texto, é aqueles que riem muitas vezes porque não têm a real noção da vida e não têm a real noção de Deus na sua vida. E por isso se divertem e riem e não se entristecem porque não conhecem a realidade da busca por Deus. Pois haverão de se lamentar e chorar. Olha lá, vão se lamentar e chorar. Jesus pega mais pesado ainda. Jesus chorou pelos pecados de outros, pelas amargas consequências que trariam no juízo e na morte, e pela cidade impenitente que não o receberia. É o choro também misericordioso, de chorar pela desgraça do mundo, pelas desgraças que acontecem no nosso país, pelas injustiças que acontecem, que são obras do ser humano e que Deus não se agrada disso. Nós perdemos essa ideia, essa beleza de prantearmos pela maldade que há no mundo, pelas injustiças que ocorrem. O nosso coração se tornou muitas vezes duro como pedra e não mais consegue se solidarizar com as pessoas que sofrem, com o mundo que jaz no maligno. Nós precisamos retornar a essa bem-aventurança. Bendito, bem-aventurados os que choram, porque sabem que Deus também se entristece com muitas coisas. E por isso, somos felizes quando agimos dessa forma. Nós também deveríamos chorar mais pela maldade do mundo. Não existe suficiente tristeza por causa do pecado entre nós. Deveríamos experimentar mais tristeza, segundo Deus, no arrependimento cristão. É sobre isso que estamos falando quando falamos sobre bem-aventurados os que choram. Não existe mais essa tristeza, angústia pelo pecado que está entre nós. Quantas vezes acontecem coisas na nossa comunidade mesmo e que nós vemos que ali existem comportamentos que não são de Deus. E a gente muitas vezes prefere uma outra forma, que é o de apontar o dedo, de julgar, de ficar com raiva, mas nós não oramos e choramos por isso, para nos colocarmos diante de Deus e pedir que Deus intervenha naquela situação. Bem-aventurados os que choram. A terceira bem-aventurança é bem-aventurados os mansos. Verso de número 5. E aqui eu quero chamar um pouco a sua atenção, porque nós estamos num mundo em que o manso ele é visto como bobo, tolo, aquele que é visto com maus olhos pela sociedade. Porque bons são os corajosos, são os explosivos, são aqueles que falam aquilo que tem que falar, sem pensar nas consequências da sua fala. Esses são valorizados nos dias de hoje. Mas agora nós vamos estudar os mansos. Por que ser manso de espírito? Vamos ver sobre o que nós iremos falar agora. O adjetivo grego praus significa gentil, humilde, atencioso, cortês e, portanto, o que exerce autocontrole, sem o qual estas qualidades seriam impossíveis. A qualidade do manso tem muito a ver com o fruto do Espírito, que é ter domínio próprio. Gálatas 5:22. Aquele que tem autocontrole tem domínio próprio e ele é dominado pelo Espírito. E não é qualquer coisa que vai fazer com que ele saia do trilho.
Existem pessoas que batem no peito e dizem que têm orgulho de ser explosivas, como se fosse uma coisa boa, como se fosse uma boa coisa ser dessa forma, sem pensar no que se fala. Gentileza, humildade estão relacionadas com a mansidão, atenção, cortesia, domínio próprio, controle, são marcas de um caráter de um cristão. Portanto, quando nós estudamos esse texto, puxe aí para a sua vida. Como é que você tem exercido essa bem-aventurança? Você tem sido manso? Você tem tido domínio próprio nas diversas situações da sua vida? Seja dentro da sua própria casa, seja fora no seu ambiente de trabalho, seja na igreja. Você tem exercido esse autocontrole, essa gentileza ou não? Mateus 11:29 diz lá: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Quem diz isso? Mestre, o nosso Mestre, Cristo Jesus. Ele é aquele que é manso, ele é aquele que é humilde de coração. E é nele que nós precisamos nos espelhar. Paulo falou de sua mansidão e benignidade. 2 Coríntios 10:11. Outro trecho da palavra que fala sobre isso. Martin Lloyd-Jones diz assim: essa mansidão denota uma atitude humilde e gentil para com os outros, determinada por uma estimativa correta de si mesmo. Ou seja, eu sou humilde e gentil com os outros porque eu sei de fato quem eu sou. Sou pequeno, Deus é grande, Deus pede para que eu ame o próximo, Deus pede para que eu estenda a minha mão quando o outro precisar, eu divida a minha capa, eu ofereça a minha face quando a outra for atingida. Por isso sou manso, porque eu sei que eu não preciso olhar para os outros com arrogância, mas com humildade, com mansidão, com gentileza e com domínio próprio. Essas pessoas mansas, Jesus acrescentou, olha lá, herdarão a terra. A condição pela qual tomamos posse de nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão. Os mansos herdarão a terra. Não é pela força, não é no abuso, não é exercendo abusos, mas é através da mansidão. É uma contracultura o Sermão do Monte. O livro de John Stott fala exatamente isso. Contracultura cristã. Estudo no Sermão do Monte. Isso não tem nada a ver com o que é dito na sociedade hoje que seja algo bom. Ser manso, como disse no início, é ser tolo. É muitas vezes ser passado para trás. É deixar que os outros abusem da sua boa vontade. Isso não é visto com bons olhos. Quarta bem-aventurança, os que têm fome, olha, fome e sede de justiça. Lembrando que fome e sede são sinais de que algo essencial está faltando. Fome do alimento, sede de água. Portanto, quando temos fome e sede, almejamos aquilo que é extremamente necessário, essencial, e no caso aqui, justiça. Os cristãos não são como os pagãos, que vivem absorvidos pela busca dos bens materiais. Eles se determinaram a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça na Bíblia tem pelo menos 3 aspectos.
O legal, o moral e o social. A justiça legal, vamos ler aqui, é a justificação, um relacionamento certo com Deus. Os judeus buscavam a lei da justiça, escreveu Paulo mais tarde, mas não a alcançaram porque a buscaram pelo modo errado. Procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram a quem vem de Deus, que é o próprio Cristo. E aqui nós temos que a justiça legal é a justiça da lei de Deus, que coloca Cristo como aquele que nos justifica diante do Pai. Essa justiça legal, de acordo com esses parâmetros aqui que a gente elaborou. Justiça de Deus. E os judeus não conseguiram encontrar essa justiça porque eles não acreditaram que o Cristo era aquele que os justificaria, que os tornariam justos. E nós acreditamos em Cristo, e em Cristo ele nos faz justos diante de Deus e por isso somos justificados. Essa é a base legal do aspecto de justiça. Vamos lá para o segundo aspecto. A justiça moral é aquela justiça de caráter e de conduta que agrada a Deus, do coração, da mente e das motivações. É desta que devemos sentir fome e sede. Esta é a justiça moral. Onde está o nosso coração? Onde está a nossa mente? O que importa é o que nós sentimos e fazemos, e isso denota o nosso comportamento moral diante da sociedade e das pessoas. É dessa justiça moral que nós devemos sentir essa pureza moral dentro de nós, processo que é garantido através da santificação de Cristo, não é? A justiça bíblica é mais do que um assunto particular e pessoal. Inclui também a justiça social, ok? A justiça bíblica é mais do que um assunto particular. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção. A justiça de Deus não tem apenas a ver com uma questão intrínseca, individualista de um ser humano, mas ela é uma justiça que é para o seu povo. Eu sempre gosto de ressaltar a ideia de que o plano e projeto de Deus para nós é para nós, como um povo. A oração do Pai Nosso, ela é clara nesse sentido. Não é algo individualista, egocentrista, focado no ser humano apenas, numa pessoa, mas é de um povo. E por isso que a justiça social entra aí, porque ela tem que fazer também fazer com que a sua voz de justiça também chegue na sociedade. Que não haja famintos, que não haja pessoas que nós conheçamos que passem por necessidade. E aí a gente vai dar uma olhada aqui no texto. A justiça social, conforme aprendemos na lei e nos profetas, refere-se à busca pela libertação do homem da opressão, junto com a promoção dos direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios e da honra no lar e nos relacionamentos familiares. Olha que interessante. Lá no Antigo Testamento, se a gente for olhar para essa dimensão de enfoque de atuação dos profetas junto às estruturas injustas da sociedade, a gente vai ver, por exemplo, que quando Malaquias 3:10 diz: trazem todos o dízimo à casa do tesouro, esse dízimo era utilizado para quê? Era colocado como se fosse num grande templo, para que todo o alimento daquele templo, que era utilizado como a devolução do dízimo, a 10ª parte, fosse utilizado para quê? Para atender os órfãos, as viúvas
e os estrangeiros, ou seja, os marginalizados. Aqueles que detinham a produtividade compartilhavam com aquele que estavam em situação de risco. O Antigo Testamento é muito bem claro para isso. Jesus também tem um enfoque muito claro com relação a isso. A distribuição daquilo que você tem, o compartilhar do pão. A ideia sempre é da partilha e não da busca da satisfação pessoal. E hoje nós vivemos numa sociedade em que nós somos almejados a todo momento para vivermos numa sociedade individualista em que o meu prazer, os meus desejos sejam sobressaídos ou se sobressaiam sobre o interesse da coletividade. O Evangelho de Cristo Jesus é o Evangelho da partilha, do compartilhar, da solidariedade. É aquele Evangelho que nos faz com que a gente se importe mais com o outro do que comigo mesmo. Sou bem-aventurado se tenho fome e sede de justiça. Sim, da justiça de Deus, que é algo ligado às questões espirituais, sim. As questões morais de comportamento na sociedade, sim. E com relação às coisas e opressões das desigualdades sociais, sim também. É um todo. Não é apenas uma visão estrita, apenas a espiritual ou apenas a social. Há que se viver o Evangelho dessa forma, comunitária e integral, para todas as áreas da vida. De que adianta eu evangelizar se eu me viro as costas e a pessoa fica passando fome? Do que adianta isso? E ela morre. Então, é integral a questão da justiça. Assim, os cristãos estão empenhados em sentir fome de justiça em toda a comunidade humana para agradar a um Deus justo. Olha só que interessante. E aí, aqui, deixa eu voltar aqui, terminamos então os que têm fome e sede de justiça. Cristãos empenhados em sentir fome de justiça em toda a comunidade humana, em todos os aspectos da comunidade humana, para agradar a um Deus que é justo. Ele mesmo é justo. E por isso fazemos isso não por nós mesmos, mas por Ele. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia se faz presente onde há sofrimento e miséria. Conforme o ensino de Cristo, misericórdia é uma expressão de amor evidenciada por um sentimento de compaixão acompanhado da disposição e ação para ajudar uma pessoa sofrida. Ou seja, eu tenho sentimento por aquela pessoa de compaixão, mas eu também entro com ação. Me compadeço, e é muito diferente a questão da misericórdia com a questão de você ter dó ou pena, não é isso. A misericórdia tem a ver com o colocar-se no lugar do outro e tentar aliviar o sofrimento do outro. Por isso que eu sou bem-aventurado se eu for misericordioso, porque foi justamente isso que Deus fez por mim, teve misericórdia de mim. E as misericórdias dele são os motivos de não sermos consumidos. E é prático. Deus não ficou apenas no campo espiritual. Ele colocou em prática, entregando o seu filho. Olha aí o nível exacerbado de ação. Não apenas ficou no campo das ideias e espiritual, da compassividade para com a humanidade, mas entrou em ação. Tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. Misericórdia tem a ver com compaixão e ação. Ser misericordioso significa sentir compaixão daquelas pessoas que estão sofrendo e agir em favor delas a fim de aliviar as suas dores, como a gente já havia falado.
A demonstração do amor cristão pelo nosso próximo através do exercício da misericórdia tem a ver com os nossos sentimentos e atos, com o nosso coração e nossas mãos. Não é misericordioso aquele que diz que tem compaixão das pessoas, e sim aquele que tem compaixão delas e faz algo para ajudá-las. Fé e obras. Acredito nisso e, portanto, desculpa que tocou o telefone aqui agora, mas vamos continuar. Misericordioso é aquele que faz, não apenas se compadece. Porque muitas vezes nós temos compaixão por aqueles que estão na rua sofrendo, mas por eles nós não fazemos nada. Isso não é misericórdia. Os limpos de coração. Sexta bem-aventurança, os limpos de coração. Vocês estão comigo aí ainda, né? Vamos lá, não sei como é que vocês estão no sofá, se vocês estão na cadeira, se vocês estão assistindo na cama. O importante é que estejam assistindo. Sexta bem-aventuranças, os limpos de coração. A interpretação popular considera a pureza de coração como uma expressão de pureza interior, a qualidade daqueles que foram purificados da imundície moral, em oposição à imundície cerimonial. Os limpos de coração são os inteiramente sinceros. Toda a sua vida, pública e particular, é transparente diante de Deus e dos homens. O íntimo do seu coração, incluindo pensamentos e motivações, é puro, sem mistura de nada que seja desonesto, dissimulado ou desprezível. Olha que interessante essa frase. Limpo de coração é aquele que é sincero por completo e que dentro de si não tem nenhum tipo de pensamento desonesto, maldoso. É aquele que tenta, pelo menos, seguir o exemplo do mestre. Limpo de coração é você ser transparente com você, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, como você é diante de Deus. Bem-aventurado se você consegue isso. É difícil, mas os que estão em Cristo Jesus podem trabalhar nesta área, seguir adiante nesta área para tentar ser mais parecidos com Cristo. A hipocrisia e a fraude lhes são repugnantes e não têm malícia. Puros de coração, que sejamos puros de coração. Bem-aventurados são os limpos de coração. Só os limpos de coração verão a Deus. Vêm no agora com os olhos da fé e no porvir verão a sua glória. É isso que fala. Se nós temos lá que os mansos herdarão a terra, nós temos que os limpos de coração verão a sua glória. Olha só os benefícios de praticarmos as bem-aventuranças, de vivermos as bem-aventuranças. Porque se existe uma coisa que nós temos na nossa sociedade, é o fato de as pessoas não se aproximarem da comunidade cristã porque elas entendem que elas não vivenciam as bem-aventuranças. Mahatma Gandhi já dizia: eu gosto do Cristo, mas eu não gosto dos cristãos. Porque o ensinamento de Cristo, ele é este ensinamento. Mas os cristãos não estão seguindo os seus ensinamentos. A grande questão com relação às bem-aventuranças é que nós, cristãos, nos desafiemos a vivermos as bem-aventuranças dia a dia, para que assim a gente trilhe um caminho de vida e não um caminho de morte, como diz ali o Carlinho Queiroz. Sétimo, os pacificadores. Fica mais do que explícito através dos ensinamentos de Jesus a seus apóstolos que jamais deveríamos nós mesmos procurar o conflito ou ser responsáveis por eles. Os pacificadores, sabe que aqueles crente barraqueiro não tem nada de bem-aventurado nisso. Crente barraqueiro não tem nada de bem-aventurado. Os pacificadores é a nossa sétima bem-aventurança. Pelo contrário, somos chamados para pacificar. Devemos ativamente buscar a paz, seguir a paz com todos e, até onde depender de nós, ter paz com todos os homens. Se depender de nós,
temos que ter paz com as pessoas. E muitas vezes nós somos os causadores da guerra e não da paz. Somos nós que causamos o conflito. A pacificação é uma obra divina, pois paz significa reconciliação e Deus é o autor da paz e da reconciliação. Ele é aquele que reconcilia para si mesmo. A bênção, particularmente associada aos pacificadores, é que eles serão chamados filhos de Deus. Olha só. Os mansos herdarão o reino de Deus, os limpos de coração verão a glória de Deus, e agora aqueles que são pacificadores serão chamados de filhos de Deus, pois estão procurando fazer o que seu pai fez, amando as pessoas com o amor dele. Precisamos ser pacificadores e buscar isso no nosso coração. Última bem-aventurança, chegamos aqui à 8ª, os perseguidos por causa da justiça. Em nenhum momento Jesus nos diz que a vida com ele seria fácil. A vida com Cristo não é fácil. A vida com Cristo, ele mesmo nos diz em todos os momentos que a vida com ele é algo difícil. Cada um carrega a sua cruz, negue-se a si mesmo. As raposas têm seus covis, os aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vende tudo que você tem e me segue. Não há tranquilidade. Vocês sofrerão por causa de mim. Vocês serão torturados, vocês serão caluniados. Até morrer vocês podem morrer por causa de mim. Os perseguidos por causa da justiça. Não há facilidade. No reino de Deus, Jesus nunca nos iludiu com relação a isso. A vida com Cristo é difícil. Por mais que nos esforcemos em fazer a paz com determinadas pessoas, elas se recusam a viver em paz conosco. Nem todas as tentativas de reconciliação têm sucesso. Interessante isso. Alguns tomam a iniciativa de opor-se a nós e particularmente de nos injuriar e perseguir. Acontece, normal. O que não pode é o cristão ficar de mimimi com essas questões, sabendo que a palavra nos garante que isso vai acontecer. Tem que enfrentar. Somente isso, de forma adulta e madura. Mas muitas vezes encontramos cristãos infantilizados que acham que isso não deveria acontecer. Olha que injustiça. Mas é assim mesmo que iria acontecer, não é de outra forma. Não por causa de nossas fraquezas ou ideologias, mas por causa da justiça e por minha causa. Isto é, porque não gostam da justiça, da qual sentimos fome e sede, lembra a justiça de Deus? E porque rejeitaram o Cristo que procuramos seguir. Não são todas as pessoas que vão querer ouvir aquilo que nós temos para dizer. E isso já está dito, isso já está falado, não é? Não deveremos nos surpreender se a hostilidade anticristã aumentar, mas antes, se ela não existir. Ela vai acontecer. Essa hostilidade anticristã que a gente tem aí na sociedade, isso aí já é fato que iria acontecer. A gente tem que ter coragem para enfrentar. E saber que é assim mesmo. E saber que tem que ter uma postura madura diante disso. Exercer o diálogo. Mas no momento que a pessoa não quer aceitar essa justiça legal, moral e social de Deus e não quer aceitar a Cristo, o que nós podemos fazer? Não deveremos nos surpreender se a hostilidade anticristã aumentar, mas antes se ela não existir. E, por último, uma frase aqui de John Stott para a gente encerrar as bem-aventuranças de hoje. Vamos ler aqui com muita calma. Vou até deixar aqui em tela cheia para você ler comigo. Diz assim: tal inversão dos valores humanos é básica na religião bíblica. Os métodos do Deus das Escrituras parecem uma confusão para os homens, pois exaltam o humilde e humilham o orgulhoso. Chamam de primeiros os últimos e de últimos os primeiros. Atribuem grandeza ao servo, despedem o rico de mãos vazias e declaram que os mansos serão seus herdeiros.
A cultura do mundo e a contracultura de Cristo estão em total desarmonia, uma com a outra. Resumindo, Jesus parabeniza aqueles que o mundo mais despreza e chama de bem-aventurados aqueles que o mundo rejeita. Que você seja um bem-aventurado que vá contra esta cultura do mundo de hoje tão egoísta, tão injusta, tão desigual, e que você seja bem-aventurado, perseguido, manso, puro de coração, pobre de espírito. Busque isso na sua vida e a gente vai conseguir ser luz nesta sociedade que está nas trevas, neste mundo que jaz no maligno. Vou terminando por aqui. A gente se encontra na próxima aula. E na próxima aula a gente vai estudar a influência do cristão, o sal e a luz. Precisamos fazer diferença nesse mundo. Precisamos ser sal e luz. Um forte abraço para você. Nos encontramos na próxima aula. Até lá!